Olá pessoal, na nossa aula 25 do curso de SMF, eu vou dar para vocês 3 boas dicas sobre 3 assuntos diferentes no programa. A primeira delas é quanto a algumas unidades de força que o programa utiliza. E alguns de vocês já devem ter percebido isso, que não são unidades com as definições que usualmente nós utilizamos na engenharia, ao menos aqui no Brasil, né? Então, quais são essas unidades? Bem, a gente sabe que toda unidade de força da SMF tem por base o Newton, certo? Então, por exemplo, se eu escrevo aqui 1 kN, eu espero que o resultado seja igual a 1000 newtons, né? Se eu escrevo 1 meganewton, eu espero que o resultado seja 10 a sexta newton, né? Muito bem. Quando essas unidades aqui não tem problema, né? Porque o casinho e o emissão indicam sempre a mesma coisa, né? 10 ao cubo e 10 a sexta. Contudo, quando a gente entra em definições que estão fora do SI, por exemplo, 1 kgf, que usualmente a gente espera que seja igual a 10 newtons, né? A gravidade tomada aí por 10 metros por segundo ao quadrado vezes 1 newton, né? Um peso de 1 newton, uma massa de 1 newton. E vamos surpreender com 9,81 newtons, né? E por que isso? Porque o SMF utiliza a gravidade, aquela que a gente aprende lá em física, né? O valor certinho da gravidade, ao menos a nível do mar, que é 9,81. Então, a definição do KGF original do SMF é essa aqui, não 10 newtons, né? A mesma coisa, e o problema ainda é um pouquinho mais complicado quando a gente envolve tonelada-força. Primeiro, bora tentar escrever aqui 1 tonelada-força. Eu estou apertando aqui o Tab, né, para poder escolher a unidade, e não está funcionando. É porque o programa não tem a unidade TF, certo? O que é que ele tem na verdade? Ele tem 1 tonef, que é a gravidade 9,81 vezes 10 ao cubo newton. E ainda tem uma outra unidade também que envolve tonelada, que é essa tonf. Só que também não é o nosso 10 ao cubo, 10 a quarta newton, né? Ele tem esse outro valor aqui que eu nem sei direito de onde vem. Muito bem, como é que a gente conserta isso no programa? Bem, para isso a gente precisa redefinir quem é KGF, e a gente precisa definir o nosso TF, né, como é usualmente escrito aqui no Brasil. Então vamos lá. Como é que eu crio uma nova unidade física? Vou criar aqui embaixo mesmo. Como é que eu crio uma nova unidade física? É muito simples. Eu vou apertar aqui, abre aspas, à esquerda, né? Ok? E vocês vão ver que vai aparecer o nosso símbolo aqui para introduzir alguma coisa mais gordinho, né? Mais redondo. É diferente de quando eu escrevo, deixa eu pensar aqui, de quando eu escrevo uma variável e aparece aquele quadradinho aqui ao lado, né? Então não é o quadrado, é uma região um pouco mais redonda, meio oval, né? Essa região oval, ela é própria para unidades físicas. Então, eu vou escrever aqui KGF, já vai aparecer em azul, né? Como a gente sabe, tudo em azul é unidade física. E eu não vou perguntar o valor, eu não vou usar o igual. Eu vou usar o 2 pontos, porque eu quero redefinir essa variável. Então, vou usar 2 pontos, 10 newtons. Beleza? Então, daqui para frente, o meu KGF vale 10 newtons. Muito bem. Para a tonelada-força, é a mesma coisa. Vou apertar aqui na abre aspas, vai aparecer aqui o símbolo ovalzinho. Vou definir aqui meu TF, que é igual a 10 a quarta newtons. Pronto. Então daqui para frente, se eu tenho 5 toneladas de força, eu tenho 50 mil newtons. Beleza? Isso pode ser meio chato, porque a gente na verdade precisa dessas definições. Quem trabalha com essas unidades, né, precisa delas em mais de um script, em vários scripts. E às vezes é meio complicado a gente lembrar de acrescentar essas duas linhas aqui em todo o script nosso. Então deve ter um jeito mais fácil de se fazer isso, e com certeza tem. E agora, então, vou ensinar para vocês como a gente vai usar o plugin Include.
o plugin include, né, incluir, como todo plugin, a gente vem aqui em Tools ou Ferramentas, Plugins, Online Storage, Online Gallery, foi mal, e a gente acha aqui. Então, plugin include, que no caso meu já está baixado, então eu vou achar ele bem aqui. Aí você tem que ter certeza que ele está ativado, né? Senão você clica aqui no Enable e vai estar habilitado. Ok. O que é que o Include faz? Agora eu vou minimizar aqui. Deixar aqui do ladinho. E vou criar aqui um novo documento. Eu só tenho que ter certeza que esse documento está salvo na mesma página desse aqui, né? Então já tem até nome para ele, eu vou usar ele o nome definições aqui. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas definições aqui que eu criei e jogar aqui nesse meu outro script, no script definições, tá? Então isso aqui é um script separado, né? Se eu mandar aqui esse cara rodar de novo, ele não vai saber quem é TF, vai dar um erro bem aqui. E a definição do quilograma força vai ser aquela original. Ou melhor, como é que eu estou forçando, né? Agora, vou mandar rodar. Opa, mandar rodar aqui. Se eu perguntar quem é TF, ele só vai falar 5TF vale 5TF. Não tem outra definição para ele, né? Muito bem. O que é que o include faz? Eu vou escrever aqui. Sim, o include só tem uma função, que é a própria include, né? E o dado de entrada dela é um string que vai me indicar um outro arquivo .sm, tá? Então eu vou escrever aqui o meu definições.sm. Muito bem. Então aqui está salvo, né? Aqui no meu definições eu tenho a minha definição do TF e a minha nova definição para o KGF. Ok? Se eu perguntar aqui, olha, eu quero um KGF e der ok, ele vai estar me indicando aqui 9,81 newtons, não é isso? Agora, se eu mandar ele rodar o include, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar lá desse outro arquivo as definições que lá eu criei. Então, se eu botar aqui igual, ele vai roubar duas definições que quais são? Duas variáveis, a variável TF e a variável KGF. Então, a partir dessa linha aqui para baixo, a minha nova definição de KGF é quanto? 10 newtons, ok? Da mesma forma, o meu TF agora não é TF igual TF. Se eu tenho 5 TFs, eu tenho 50.000 newtons, beleza? Então, duas dicas aqui, né? Primeira, como consertar essas unidades físicas. E a segunda, para a gente não ter que ficar toda vez lembrando de fazer esses ajustes, a gente pode criar um arquivozinho aqui de definições e deixar ele escondido no computador em qualquer lugar e sempre carregar esse arquivo no começo do nosso script. Aí, claro, isso aqui pode estar dentro de uma área, bem escondido, lá no início do nosso código, e não vai atrapalhar em nada. Muito bem? Ok, então aí já foram 2 de 3 dicas. Vamos agora para a nossa terceira dica, que foi algo com que eu, na verdade, fiquei bastante empolgado quando eu vi funcionando. Vamos abrir aqui. Teste Combo Box, tá? Me perguntaram nos comentários aí de um dos vídeos se eu conseguiria criar um combo box que quando eu escolhesse aqui uma variação, né, uma opção, ele mostrasse imagens, né? Bem, a resposta que eu dei na verdade era que não, a gente não tem esse plugin ainda, né? O combo box ainda não faz isso. Talvez chegue a fazer um dia aí tem que ir lá no fórum e ficar pedindo para o pessoal adicionar essa funcionalidade. O que a gente tem, a possibilidade que a gente tem, né, é fazer uma jogada envolvendo um combo box e uma ou mais regiões de imagem, certo? Então aqui, vamos ver o que está escrito. Eu tenho aqui uma matriz com opções quanto a perfis, né? Então eu tenho aqui no primeiro elemento da primeira linha, perfil U. Aqui eu tenho o endereço de uma imagem. Essa aqui, o JPEG, beleza? E também o dimensões JPEG. O dimensões JPEG. Mesma coisa para o enrijecido e o enrijecido com as dimensões do o enrijecido. Muito bem.
Ok, eu tenho aqui um combo box que busca as opções, né? Eu vou clicar aqui no botão direito. Opa. Botão direito, settings. Ele vai buscar como opções o perfil OPT, beleza? O meu dado de saída, para esse caso aqui, o que vai me ser útil, é a items row, né? Items row é o quê? A linha do item selecionado, né? Então eu quero que saia aí toda essa linha. Muito bem. Vou botar aqui OK. Então se eu mostrar aqui para vocês, o valor do meu perfil selecionado é um vetor inteiro. Um vetor que é igual... Opa, travadinho aqui. Okay. É um vetor igual à linha que eu selecionei, né? Então eu tenho aqui como primeiro elemento o que eu selecionei lá, o nome do perfil. Como segundo elemento, eu tenho o endereço daquela imagem, da imagem só do perfil U. E como terceiro endereço, né, eu tenho as dimensões do U, né? Muito bem. Bem aqui embaixo, eu estou usando duas regiões de imagem, certo? Essas regiões de imagem, nós criamos insert image, tá certo? Vai criar aqui essa região. Eu coloco aqui o endereço de um arquivo de imagem e vai aparecer para minha imagem, certo? Eu tenho uma outra opção, algumas outras opções para inserir imagem aqui no programa. Uma delas é copiar e colar, que funciona, inclusive funciona muito bem, e só que não vai servir para esse tipo de situação. Aqui eu preciso que o nome da minha imagem seja definido por uma variável, né? Eu também tenho aqui, se eu vier insert, eu tenho além do image, que fica bem aqui, eu tenho picture from file. Aí por aqui eu seleciono um arquivo, né? Então posso pegar por aqui, eu posso abrir com um programa de edição de texto, copiar a imagem, colar, né? Só que aqui de novo eu estou só roubando lá a imagem, eu não estou vinculando com o nome, o endereço dessa imagem. Pelo Image Region a gente tem essa opção, ela trabalha assim na verdade, né? A gente dá aqui o nome da imagem e vai buscar, beleza? Novamente eu pego esse plugin Tools, plugin, procuro lá Image Region e tenho certeza aqui que ele está ligado, né? Eu tenho certeza aqui que ele está ligado, beleza? Muito bem, então essa aqui é uma outra dica de como fazer um programinha ficar bacana com esse extra aí, né, das imagens, certo? Então lembrando que aqui eu consigo selecionar e tirar o endereço dessas imagens, beleza? Então eu consigo fazer isso aqui e quase deixar do lado. Eu não consigo deixar propriamente do lado, né, porque eu preciso definir essa imagem antes de utilizar. Mas vejam que aqui já fica com uma cara bem bacana e muda automaticamente, tá? Um dos seguidores aí do canal, eu respondi para ele por e-mail isso aqui, ele tentou fazer funcionar no dele e por algum problema não funcionou, né? Então até gostaria de quem tentasse isso aqui desse feedback no comentário. Esse plugin de imagem antigamente tinha problema, eu já tinha tentado fazer isso há uns bons meses atrás e não tinha conseguido, e para minha surpresa agora funcionou. Então provavelmente o problema tem a ver com versão do programa, versão do plugin, esse tipo de coisa, né? Um último comentário aqui é o seguinte: se eu salvar esse arquivo aqui, save as, vou salvar ele aqui como executável, no free version mesmo, salvo ele aqui como executável, eu vou abrir ele, deixa eu ver se é esse, o executável. Ele até mostra a imagem, só que quando a gente pede para trocar, ele trava, ele não funciona de novo, né? É como se o que os Image Region estão lendo vem só o nativo, né? No caso ali o enrijecido, o nativo do que estava no script que gerou ele. Ele não atualiza esse valor, né? Infelizmente, porque isso aqui vai ficar muito bacana num programinha com mais cara de programa, né? Por fim, ainda falando sobre o Viewer, né? O Ivashov, né, o criador da SMF, está prometendo aí uma boa revisão nesse programa
e a versão comercial desse programa, né, do Viewer, ela vai ser acabada. Você vai ser encerrada, vai ficar só com a versão free mesmo. E isso vai liberar outras possibilidades. Eu imagino que vai começar a melhorar de novo o Viewer muito em breve, tá bom? Mas tudo bem, voltando aqui para o que a gente trabalhou hoje, a gente viu aqui a dica do Combo Box, como fazer uma ligação ali com imagem. A gente viu também como ajeitar as definições, umas definições que geralmente os engenheiros vão querer ajeitar, né? De algumas unidades de força. E por fim, como utilizar o plugin Include, tá bom? Não sei qual vai ser o assunto da próxima aula, mas não perca que vai ser bem bacana também. Um grande abraço para vocês e até a próxima.